Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por ter acessado o nosso canal. Nós temos uma informação importante para vocês hoje. A população venceu. Os vereadores voltaram atrás e revogaram o projeto, que era um portal para a corrupção. E por último, gente, mas não menos importante, não sei se vocês perceberam, mas hoje está sendo pautado aqui o projeto de resolução 279 de 2025. Esse projeto revoga o projeto de resolução 06, que é o projeto que causou aí bastante repercussão na cidade, que trata da regulamentação das viagens internacionais. Se essa era a intenção deles, nós não podemos afirmar. Mas que é um portal para a corrupção, isso já está exaustivamente pela experiência que temos no Brasil, do que ocorre em diversos municípios de todo o Brasil, onde tem essa lei das diárias. Vocês assistiram o último vídeo que eu fiz, falando das diárias de Ribas do Rio Pardo, uma cidadezinha de 24 mil habitantes apenas, no interior do Mato Grosso do Sul, onde o GAECO, que é o órgão de investigação do Ministério Público, foi investigar e encontrou corrupção. Uma cidadezinha de 24 mil habitantes. Uma cidade que é 1/3 de Três Corações. E as diárias não eram diárias internacionais, como queriam fazer aqui. Eram diárias dentro do próprio estado ou em um estado próximo. E mesmo assim, em 1 ano e meio, os vereadores de lá desviaram R$500 mil, mais de R$500 mil. Está no Jus Brasil, é de domínio público, é só acessar e vocês vão achar lá. E também está no portal G1. Isso ocorreu no ano de 2013, 2014, mas foi investigado agora recentemente. Muitos foram presos, muitos estão respondendo processo e apenas 2 vereadores não participou da que eles chamaram farra das diárias. Em Três Corações, estavam fazendo um projeto que era um portal para esse tipo de coisa. Eu não vou dizer que todos os vereadores poderiam se corromper, mas se tiver algum com má intenção, é uma porta aberta para a corrupção, para desvio do dinheiro público. Por quê? Porque não tem investigação, não tem fiscalização. Quem fiscaliza são os próprios vereadores. Será que isso é certo? De que naquele momento, quando o Vinícius traz a situação para a gente, a possibilidade dele fazer uma viagem, possibilidade, não significa que ele iria, a possibilidade dele fazer uma viagem e essa viagem render frutos para a gente trazer uma empresa para Três Corações, eu acreditei nessa proposta dele. E caberia a ele, se esse projeto continuasse valendo, e se a solicitação dele para viajar, seja para a China ou para onde for, fosse aprovada pela mesa, que ainda tinha essa condição, caberia a ele prestar contas para a comunidade. Se o recurso que ele gastou foi bem gasto, se vai trazer ou não alguma benfeitoria. O município caberia a nós, vereadores, como fiscalizadores, de fiscalizar, inclusive, a possível viagem que ele fosse fazer. Imagina, se o Corinthians, um próprio integrante do Corinthians é que fosse apitar o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra quem for. Será que vai ser justo? Vai ser certo? Não é certo, não. Entende? O certo a se fiscalizar isso daí seria o Ministério Público. Mas qual o Ministério Público? Três Corações, por acaso, tem um Ministério Público? Tem alguém do Ministério Público aqui em Três Corações? Eu sei que tem o prédio do Ministério Público, mas não sei dizer, porque eu nunca vi o Ministério Público, trabalho dele de fiscalização nos poderes de Três Corações. Eu nunca vi. Entende? Mas quando o GAECO chega, porque o GAECO não é um órgão muito grande, ele não tem como fiscalizar tudo, ele vai onde tem denúncia. Então, eu acredito que nós evitamos um mal maior, algo que poderia acontecer. E o que vocês fizeram, eu prefiro entender como sendo incompetência de vocês. Eu prefiro acreditar que foi incompetência. Porque o outro modo de entender é má intenção. Eu prefiro acreditar que não teve uma má intenção. Eu prefiro acreditar que houve incompetência de vocês. Vamos analisar os pontos. Em primeiro lugar, é desnecessário
uma lei dessa. Porque não é prerrogativa de um simples vereador atrair empresa, trazer empresas para Três Corações. Vocês entendem? Vocês, por acaso, vocês conhecem o município ao qual vocês se proporam trabalhar por ele? Vocês conhecem? Porque o vereador que ia viajar para a China, ele nem é daqui de Três Corações. Não sei se ele conhece muito bem o município. Quais são os principais problemas do município? O que vocês podem fazer? Se uma empresa se interessar por Três Corações, pode ter certeza. Ela não vai procurar um vereador, ela vai procurar o prefeito. Ela vai procurar o prefeito, que é quem resolve o problema. O vereador, a Câmara Municipal seria comunicada depois. Muito depois. Então não vem com essa conversa que vai atrair empresa para Três Corações, que a população não comprou isso. E vamos dizer, né? É uma coisa infactível. Sabe? Inverossímil. Difícil de acreditar. Não é? E se fosse tanta certeza, assim, se vocês estivessem com o pé no chão, vocês saberiam defender. Defender a pauta. Mas vocês reconheceram que estava errado, por quê? Porque é impossível defender o indefensável. Não tem como defender aquilo que não tem defesa. Não é verdade? E quem queimou o filme de vocês não foi quem levou a informação para a população. Vocês falam, tem um grupo em Três Corações que quer atacar essa casa, denegrir essa casa, informar as pessoas é atacar essa casa? Se vocês têm medo da verdade, então vocês não deveriam estar aí. Se vocês têm medo de crítica, não deveriam estar na política. Deveria procurar outro lugar. Mas aquele que leva informação para as pessoas, abriu os olhos das pessoas. Talvez vocês estavam acostumados a fazer o que quisesse e ninguém se importava com o trabalho de vocês. Mas como tem agora pessoas que levam à população informações sobre as decisões que vocês tomam, vocês estão assustados com isso? Sim, a população, nós levamos a informação para eles. E vocês passaram pelo escrutínio, essa decisão de vocês, pelo escrutínio da população. E vocês foram reprovados. 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 Que isso sirva de exemplo para vocês e para os próximos vereadores que virão depois de vocês. Porque a população informada não será uma população dominada. Ela terá condições de tomar as decisões dela. E ela saberá dar a resposta no momento certo. Tudo que vocês fazem está sob o olhar vigilante da população. E cabe aos órgãos de imprensa, os canais informativos, transmitir a verdade. A verdade para a população. Não existe nenhum órgão, não existe nenhum grupo, nem grupinho, nem grupão contra os vereadores. Não existe isso. E já viu aquele ditado, quem não deve não teme? Se vocês fizerem o que é certo, continue fazendo o que é certo. Mas se fizer errado, por que vocês estão assustados? Se por acaso vocês pesou a consciência? É por isso? Estranho, não é? Fazer uma defesa acusando as pessoas. Agora, uma coisa, você disse, e eu gostaria muito de aproveitar o que o senhor presidente da Câmara disse, eu não tenho nada pessoal contra ele. Nada mesmo. Toda vez que eu conversei com ele, a gente se respeitou mutuamente, não teve problema nenhum. Mas uma coisa é a obrigação cívica que nós temos de conversar. Eu tenho direito à informação. Lei 12.527 de 2011. Lei de acesso à informação. O agente público tem a obrigação de passar a informação para qualquer cidadão. Sob pena de não informação de responder por crime de responsabilidade. Mas nós queremos dar notícias boas aqui. Mas aquilo que ofende, que afeta a população, que é negativo, que degrine a população, que corrói a população, as atitudes corruptas, no verdadeiro sentido da palavra, que corrói a população, que prejudica a população, tem que ser noticiadas. Tem que ser noticiadas. A população tem o direito de saber a verdade. E os órgãos, os canais de informação, têm a obrigação de passar, o dever moral de transmitir a verdade. E como o senhor presidente da casa disse que não pode tirar o corpo fora, porque o senhor não pode mesmo. Não pode mesmo. Primeiro porque o senhor pautou. E segundo, a emissora que o senhor trabalha, a emissora de rádio que o senhor trabalha, no site dela, mostrava que o autor era o senhor.
O autor era o senhor. Então o senhor está totalmente envolvido. Totalmente envolvido nesse projeto que, com todo respeito, isso com a devida vênia, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Qual interesse que a empresa teria em Três Corações, uma cidade sem estrutura na área da saúde, sem estrutura na área da educação? Aqui não se formam engenheiros, aqui não se forma técnicos, aqui não tem curso, a nossa universidade está caindo aos pedaços. O nosso município está quase que em ruínas. A população está lutando para ver se mantém de pé o pouco que tem. E vocês querendo fazer viagens desnecessárias? Qual é a de vocês? Qual é? Qual é a de vocês? E eu lhes pergunto, vocês não conhecem o município que vocês trabalham para ele? A prerrogativa de vocês, em primeiro lugar, é no orçamento, aprovar o orçamento, criar leis, levar para o executivo planos de melhorias para o nosso município. Não é fazer viagem para tentar atrair empresa, isso aí é uma falácia. Veja o presidente da República, ele viaja, leva ministros da República, leva senadores, não é vereadores, não. Senadores, deputados federais, presidentes da Câmara, presidente do Senado. E quando chega lá fora, ninguém quer ouvir esses caras, quer ouvir só o presidente. Por quê? Porque é quem manda. Como foi passar pela mente de vocês que alguém iria ouvir um simples vereador? E melhor, qual o nome dessa empresa? Qual o nome desse empresário? Por que ele se interessou por Três Corações? Uma cidade sem estrutura, aqui não se forma engenheiro, não se forma técnicos, não tem um hospital decente. O nosso hospital tem apenas 10 leitos de UTI. 10 leitos de UTI. Por acaso os senhores sabem quantos leitos deveria existir em Três Corações? Segundo a Organização Mundial da Saúde? Eu nem vou falar segundo o Ministério da Saúde, porque segundo o Ministério da Saúde seria muito mais. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, teria que ter no mínimo 50 leitos de UTI bem assistidos em Três Corações. E as pessoas morrem no hospital da cidade que vocês são vereadores. Tem 10 leitos de UTI parado lá. Cadê a luta de vocês para fazer esses leitos de UTI funcionar? Cadê a luta de vocês? Vocês sabiam que a Secretaria de Saúde do Estado deu um prazo e já venceu esse prazo para reativar os leitos e os leitos continuam parados. E pessoas continuarão morrendo. Eu mesmo vi pessoas morrendo dentro do Hospital São Sebastião sem atendimento adequado. E aí vem o doutor, faz a certidão de óbito. Ah, morreu de infarto, morreu de... Como se isso fosse uma surpresa. Mas o verdadeiro motivo mesmo, senhores vereadores, não é o infarto em si, o acidente, o traumatismo em si, é a falta de atendimento adequado. Se tivesse atendimento, essas vidas poderiam ser salvas. Mas as pessoas morrem porque não tem UTI, não tem atendimento adequado. A sala de emergência do nosso hospital, o hospital não tem condição de fazer melhor, faz o melhor que pode. Mas lá os médicos são recém-formados, sem experiência. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos estão morrendo. Enquanto vocês querem viajar, passear em outro país. Passear em outro país. Porque ninguém engoliu essa história de trazer empresas. E se fosse verdade, vocês teriam ido. Teria defendido. Teria mostrado, tá aqui, ó. Nós vai em tal lugar assim, falar com tal pessoa, empresa tal. Ela até quer vir para Três Corações. Mas não tem, não existe isso. Ou vocês acham que lá na China tem um supermercado de empresa que vocês chegam na prateleira, na gôndola e falam, eu quero uma empresa aqui com 300 funcionários, né? 300 funcionários, porque 1000 vai ser muito, vamos pôr 300 funcionários. Quanto que é? Ai, tanto, tá bom, vou levar esse, embrulha para viagem. Será que é assim que se traz uma empresa para Três Corações? Não. Em primeiro lugar, se Três Corações, o dia que esta cidade tiver uma estrutura educacional, um exemplo de escola pública, um exemplo de universidade, sabe? Um hospital bem equipado, o fluxo de veículos, de mobilização bem organizado. O dia que Três Corações tiver isso, mão de obra qualificada, formação aí de 1000 engenheiros por ano, técnicos por ano, aí não vai ser preciso ninguém correr atrás das empresas, as empresas vão vir sozinhas.
E não vai procurar vereador não, viu? Vai procurar o prefeito. Vai procurar a prefeitura, porque é lá que resolve essas coisas. Não é na Câmara Municipal, não. Então, meus senhores, vocês arregaram porque teve clamor público. Vocês arregaram porque ficou muito feio para vocês. Vocês arregaram porque teve pessoas que levou ao conhecimento da população e a população se revoltou contra essa atitude. Porque se não tivesse clamor público, ia continuar a farra do mesmo jeito. Ia continuar a mesma porcaria. Uma porta aberta. Talvez nessa legislatura alguém não teria coragem. Mas o dia que pintar um corrupto, ele tem a porta aberta. Por causa de uma resolução impensada, desnecessária. Três Corações não precisa de viagem internacional. E as próprias diárias dentro do estado ou interestadual têm que ser melhor fiscalizadas. Porque as regras não são rígidas. As regras são muito flexíveis e fáceis de serem corrompidas. Então, vamos botar a mão na consciência, vamos tocar o barco para frente e vamos parar de fazer besteira. Vamos botar juízo na cabeça. E como você disse, temos que pensar grande. Eu também acho que tem que pensar grande. Mas será que você pensa grande? Será que vocês aí pensam grande? Olhem para vocês. Coloque-se diante de um espelho. Nem a roupa que vocês estão nas sessões ordinárias são adequadas. Muitos aí, a maioria, muito mal vestido. Os homens sem blazer, sem um paletó, sem gravata. As duas vereadoras estão de parabéns, estão vestidos muito bem. E tem mais 2 vereadores que vestem de roupa social muito bem. Mas o restante está de mal a pior. Tem um vereador aí que a gola da camisa dele cabe 2, 3 pescoços lá dentro, dá sobra espaço. O cara está perfeitamente adequado para um churrasco. Se sair daí e ir direto para um churrasco, não precisa nem trocar de roupa, está com a roupa certa. Será que isso é pensar grande? Será que isso é tratar a minha cidade como algo importante? Não. Vocês, em primeiro lugar, têm que ter um decoro parlamentar. Tratar a cidade como algo importante. A Câmara Municipal, o parlamento da minha cidade, como algo importante. Eu não posso acreditar que vocês tratam isso aqui como uma coisa pequena. Uma coisa que eu posso ir lá de qualquer jeito. O próprio presidente da Câmara não se veste de maneira adequada. Vamos falar a verdade. Isso é maneira adequada? Isso é pensar grande? Isso é pensar grande? Em primeiro lugar, antes de pensar grande, tem que se vestir, tem que ter postura de grandeza. Pense nisso. Não temos nada contra ninguém. Nada, absolutamente nada pessoal contra ninguém. Mas o nosso compromisso, em primeiro lugar, não é com nenhum vereador, não. É com a cidade, é com a população, é com o bem-estar da cidade. E eu tenho certeza, se nós trabalharmos sérios, nós podemos ir longe. Estamos torcendo para o prefeito fazer um grande mandato. Sabemos que o desafio é gigantesco. Gigantesco. Mas podemos chegar lá. Mas não desse jeito que vocês estão fazendo. Começaram muito mal. Começaram muito mal. Espero que não aconteça de novo. Que levem a sério o que vocês têm que fazer. E o compromisso de vocês não é com os parceiros de vocês, mas é com a população. Tá? Que está de olho nas decisões de vocês. É isso. Forte abraço para você que é inscrito no canal. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, fortaleça esse projeto para que nós possamos seguir em frente com garra, com determinação, para fazer da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, um país melhor, levando a todos a informação. E que vocês que recebem informação, continuem fazendo isso. Participe, ponha a boca no trombone, fale e exija os seus direitos. Um forte abraço e até a próxima.